Oi, boa noite, tudo bom para todo mundo? Que prazer. Hoje a gente vai conversar com a doutora Alissa, né? Eu acho que vai ser um papo muito legal, né? Eu vou ver se eu já chamo ela aqui, né? Para a gente começar a conversar. E aí eu vou, enquanto ela não entra, né? Conversar um pouquinho, né? O assunto que a gente sempre conversa, né? Ciclo menstrual, humor, hormônio, e como a nutrologia e a psicologia pode ajudar a mulher a se sentir no controle, né? Deixa eu só ver aqui que ela está dizendo que não está conseguindo entrar. Tá. Eu acho que já entrou aqui, né? Deixa eu só confirmar se ela já. Então, acho que estão conseguindo entrar. Já mandei o convite. Acho que daqui a pouquinho ela já consegue entrar. Não está conseguindo entrar. Vou ligar mais uma vez. Ai, entrou. Que bom. Estava na dúvida. Olá, Boa noite, que bom. boa noite, tudo bem? Deu certo aqui. Deu certo, sim. Eu até digo já de antemão, se por acaso cair, aqui está ameaçando um temporal, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então, assim, já deu umas piscadas, já estourou um poste aqui perto, então se faltar, aí a gente combina de uma próxima vez se encontrar e fazer de novo, né? Porque Sim. tempo, né, meteorológico a gente não tem, né, poder. Mas então, assim, eu estava começando a falar com o pessoal de conversar um pouquinho de como é, né, a nutrologia, né, como ciclo menstrual, hormônios, né, e a nutrologia e a psicologia ela pode interferir, né, e mexer, né, e ajudar as mulheres, né. Então, para começar, né, nesse propósito de trabalhar de uma maneira, eu acho que interdisciplinar e tudo mais, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, né? Tanto o teu pessoal quanto o meu pessoal, né? A gente fazer um link. Se você quiser também se apresentar, Flávia, pro pessoal que está E vendo no perfil. também vou. Então, para quem não me conhece, eu sou doutora Alice, eu sou médica, tenho pós-graduação em nutrologia e psiquiatria, trabalho com uma medicina integrativa, esse olhar para o todo do paciente, que é o que a gente vai discutir hoje, né? A relação da mente, do corpo e principalmente nesse universo da saúde feminina. Então, tá. E eu, né, eu sou psicóloga, eu estou no último mês de doutorado, né, então finalizo meu doutorado em neurociências, né, inicialmente fui enfermeira antes de ser psicóloga, né, então por isso um olhar, né, meio que multidisciplinar, já vejo de longa data, e eu trabalho muito com transtornos de humor, né, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, né, e também TDAH. Então, e uma das queixas, né, eu acho que tanto as tuas como a minha, já fazer o nosso link é mulheres, TPM, climatério, né, e tudo mais, né, que envolve a saúde da mulher, o humor, né, então eu queria que começasse assim, que pudesse me explicar como essas flutuações de humor, né, essas oscilações e o papel tanto da nutrologia, né, alimentação, suplementação, pode ser, né, um aliado na saúde da mulher. Perfeito, Flávia. Que bom que estamos como duas profissionais da área da saúde mental, mas também como duas mulheres que Exato. venciam todas essas oscilações em menor ou maior grau. E como acontece então a fisiologia feminina, né? A oscilação hormonal ao longo do ciclo feminino.
Claro que é muito mais complexo, envolve muitos outros hormônios, mas a gente tem que pensar ali em dois hormônios chaves, o estradiol e a progesterona. Então, o estradiol é um hormônio que dá disposição, dá energia, dá foco, um bem-estar para a mulher. E a progesterona já tem uma ação mais GABAérgica, mais relaxante, melhora o sono, melhora a ansiedade. E essa dança entre o estradiol e a progesterona ao longo do ciclo menstrual é que contribui para uma boa saúde mental. O que acontece é que depois ali dos 14º dia, 10 a 14 dias antes da menstruação, nós temos uma queda desses dois hormônios, o estradiol e a progesterona, e algumas mulheres podem sentir alguns sintomas, a famosa TPM, que a gente tem ali alguns sintomas físicos e emocionais que são comuns a todas as mulheres. Elas vão vivenciar em menor ou maior grau, Exato. sintomas físicos, emocionais, um pouco mais de fome, irritabilidade, um pouco mais de labilidade emocional, sensibilidade, mas não impacta tanto ali na qualidade de vida dessa mulher. Não impede ela de continuar trabalhando, de se relacionar. Agora, em mulheres mais vulneráveis, que têm um cérebro mais vulnerável, a gente pode ter sintomas mais graves, sintomas que vêm aí por conta dessa oscilação hormonal, mas que são sintomas muito mais intensos. E aí a gente pode ter um quadro, um diagnóstico psiquiátrico, que seria o transtorno disfórico pré-menstrual. Uhum. E é uma coisa interessante que prevalência, né, como eu disse que eu trabalho muito com pacientes com transtorno bipolar, é muito frequente, né, o transtorno é muito, porque a oscilação a mínima que seja, né, já afeta o cotidiano, já afeta a alteração de humor, né, e geralmente entrando num quadro que a gente chama no estado misto, né, porque entra num estado de deprimida, mas uma alta irritabilidade, uma alta intolerância, né? Então é interessante que assim, não só eu puxei, né, o lado do transtorno bipolar, mas a maioria das mulheres, né? Então a gente vê, tem umas que ficam mais lábeis, mais emocionadas, né? Outras ficam mais irritadas, outras não conseguem, bem como tu disse, né? Dependendo da situação, não conseguir até trabalhar por cólicas, e estar deprimida, entrar mais em sono, né? Então, eu acho que afeta muito, né, o cotidiano da mulher, em maior ou menor grau, né? Tem mulheres que passam, né, tranquilamente, mas o grande N, né, de mulheres, como eu disse, eu tenho um lado enviesado, porque vem com mulheres transtorno bipolar, e é uma reclamação constante, né, dessas oscilações de humor e consequentes oscilações hormonais e consequentes oscilações de humor. No teu consultório, o que tu poderia me dizer como é? A gente tem que pontuar, muito bacana que você trouxe isso do transtorno bipolar, transtorno de humor, e que sofrem sim impacto do ciclo menstrual, porque esse cérebro da paciente que tem algum transtorno de humor já é um cérebro bem mais vulnerável. Então, quando a gente tem essas oscilações de humor ao longo do ciclo, essa mulher tem maior vulnerabilidade para ter aí oscilações ainda maiores de humor. Então, a gente vê aí, piora, uma paciente que tem transtorno afetivo bipolar, mas piora na fase lútea. Uma paciente que tem depressão, mesmo que unipolar, piora na fase lútea. Então, a gente tem que estar atento para o impacto desses hormônios também no tratamento psiquiátrico dessas pacientes. Uhum. E no caso do uso do contraceptivo, né, ele pode tanto estabilizar quanto desregular o humor. Isso também é uma das questões que sempre é levantada, né? Isso é um assunto até polêmico, Sim. porque nós temos estudos apontando para as duas direções, temos Uhum. estudos mostrando melhora, benefícios na estabilidade de humor das pacientes, principalmente os contraceptivos que são contínuos, sem pausa, e que são combinados, né? O etinil estradiol com alguma progestina.
Mas, em contrapartida, a gente tem estudos mostrando também efeitos negativos ali no humor dessa mulher com o uso dos contraceptivos, principalmente contraceptivos que são com base aí em levonorgestrel, em desogestrel, as progestinas ali de forma isolada, então Implanon, Dilmirena, Cailina, que muitas mulheres acham que por ter uma ação mais local não vão ter tantos efeitos colaterais, mas por ser uma progestina isolada, ela tem um impacto sistêmico, sim, e a gente sabe que pode impactar no humor dessa mulher também. Então, na minha prática, né, eu sempre individualizo muito a prescrição de um contraceptivo, se for com esse objetivo de estabilizar o humor, né, de ajudar ali num quadro de humor. Então, sempre ver o histórico dessa paciente, se essa paciente já teve benefícios antes com o uso desses hormônios, ou se não tolerou efeitos colaterais, porque o anticoncepcional a gente tem que lembrar que atua em vários eixos do nosso corpo. Então, além de ser ali um hormônio sintético, vai alterar ali o eixo do intestino, o eixo do fígado, o eixo adrenal, o eixo androgênico dessa mulher, diminuindo testosterona, diminuindo libido, diminuindo energia, mudando composição corporal dessa mulher, que pode também ter um impacto indireto na saúde mental dessa mulher. Então, nem todas as mulheres conseguem tolerar o anticoncepcional. A gente tem que individualizar. Eu gosto muito mais da gente pensar em fortalecer o cérebro dessa mulher para que ela sofra menos com essas oscilações hormonais. Como que a gente faz isso? Deixando esse cérebro menos inflamado, que a gente pode fazer isso com alimentação, exercício físico, hábitos, que a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Deixando esse cérebro sem carências nutricionais, mantendo um bom aporte de nutrientes, vitaminas, minerais que são importantes para produção dos nossos neurotransmissores. E com isso, quem sabe essa mulher não vai sofrer tanto impacto ali das oscilações de humor ao longo do ciclo. Uhum. Eu acho que é interessante uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Nós somos seres químicos ambulantes, né? Porque o que nos faz funcionar, né? Ser feliz, triste, dinâmico, né? Com operações cognitivas, seja o que for, são, né? Tudo derivados da nossa química. E quer queira ou não, seja elas endógenas ou exógenas, né? Nos beneficiam, mas ela desregulada, ela também pode nos prejudicar, né? E aí, uma das coisas que eu ia te perguntar bem com relação a isso, né? Existe, né, a questão dessas oscilações hormonais, tem os anticontraceptivos, mas tem alguns pilares, né, que aí eu sempre vou enviesar para o meu lado, né? Dos pilares que a gente fala, né, nos transtornos de humor, que não é só a medicação e não é só a psicoterapia, né, mas os pilares são alimentação, exercício físico, regulação de sono, né, eles são essenciais, eles são parte do tratamento, né, e aí também, que se fala também de algumas suplementações que também vai, né, ajudar. Uma suplementação, por exemplo, que geralmente é indicado para pacientes que têm transtorno bipolar é o ômega, né, que já está consolidado, já é estudos comprovando a sua eficácia. Mas eu queria saber também um pouquinho, né, na área da nutrologia, não só de suplementação, mas como alimentações, o que isso pode influenciar na saúde da mulher com relação à TPM? Depois a gente vai falar um pouquinho da menopausa. Então, como eu já pincelei um pouquinho, Flávia, nem toda mulher vai sofrer o impacto dessas oscilações Uhum. hormonais. Algumas vão ter uma TPM mais leve, outras vão ter um transtorno disfórico pré-menstrual, ter um sofrimento grande aí com essa queda dos hormônios. E o que faz com que algumas mulheres tenham mais sofrimento que outras é justamente essa vulnerabilidade cerebral. Então, tem algumas mulheres que, por inúmeros fatores, são mais vulneráveis a essas oscilações hormonais.
Podem ser fatores genéticos, podem ser fatores moduláveis, como neuroinflamação, que a gente pode modular com a alimentação e os hábitos, que são os pilares de tratamento, e deficiências nutricionais. Então, a gente esquece que para a gente produzir essas químicas que você falou do nosso cérebro, né, os nossos neurotransmissores que controlam todo o nosso humor, a nossa cognição, eles precisam de nutrientes para serem produzidos. Então, precisam de aminoácidos, precisam de vitaminas, que são cofatores aí para a produção desses neurotransmissores. Então, se a gente tem carências de ferro, a gente tem ali impacto na dopamina. Se a gente tem carência de magnésio, de cálcio, impacta em toda a neurotransmissão. Então, a alimentação, a nutrologia, ela vem como um pilar importante para regular a alimentação, com uma dieta mais anti-inflamatória para controlar esse cérebro que fica inflamado ali. E deixar essa base aí de nutrientes, um cérebro bem nutrido também, para que a gente tenha um cérebro menos vulnerável aos gatilhos estressores que podem desencadear aí oscilações e transtornos psiquiátricos. Até levantar, né, que um corpo bem nutrido não quer dizer uma alimentação calórica, com muitas coisas assim, nutrientes que são bons, né, para o corpo, para a mente, né, em termos gerais, né, e isso muitas vezes até pelo cotidiano, né, das pessoas, a má alimentação, a falta de qualidade da alimentação, muitas vezes influencia, né, não só transtorno de humor, mas o próprio TDAH, né, estados ansiosos, o processo cognitivo, o processo de tomada de decisão, né, ele tem uma influência muito direta pela qualidade do que a gente come, né? Exatamente. Eu, por exemplo, que trabalho bastante com pacientes com obesidade e que têm transtornos psiquiátricos ali comórbidos, a gente vê muito isso, pacientes que têm uma dieta muito rica em calorias, tem ali uma dieta até com superávit calórico, mas pobre e extremamente carente em nutrientes. E isso com certeza impacta ali na saúde emocional desses indivíduos também. A própria alimentação, até o horário, né? Então, né, no caso de pacientes com transtorno de humor, existe até o próprio TDAH também, né? Ansiedade também. Aquela história, velha história, né? De ativação noturna, fica em casa e aí a geladeira, ela é, né, um canto da sereia, né? Ela vai dar vontade de alimentos palatáveis, hipercalóricos e, lógico, muitas vezes sem qualidade nenhuma. E isso é uma coisa até, eu te digo, por frequência, né, dos pacientes que vêm ou por insônia, ou por horário desregulado, né, e aí o que eles relatam é, agora que eu cheguei em casa eu vou poder comer, né, então é uma alimentação desregrada ao longo do dia e chega à meia-noite eles acham que tem uma qualidade, que estão se alimentando, mas eles continuam se alimentando mal. Uhum. E isso linkado com o ciclo menstrual da mulher, quando a gente está na fase lútea, isso tem um impacto no nosso apetite e Uhum. dá mais vontade de comer doce, de comer besteira, alimentos mais dopaminérgicos. E vira um ciclo se a gente não tem esse cuidado com a alimentação, pois, como eu falei, esse cérebro já está mais vulnerável no período da fase lútea, no período pré-menstrual. E aí você se entope ali de açúcares, de gordura saturada, de alimentos pró-inflamatórios, você gera mais neuroinflamação e aí prejudica ainda mais a sua saúde mental. Então, por isso que a gente fala que o tratamento ele é esse todo. Uhum. Não tem, né, uma receita de uma coisa só e uma receita para todos, né? E até com relação até ao mesmo o exercício, o sono, tem algumas coisas que são meio que regras, mas sempre com um olhar de como é a rotina dessa pessoa, né? Como é né, o que eu posso dizer, uma pessoa que trabalha, faz plantão noturno, eu não posso dizer que ela tem que dormir cedo. Ela deveria trocar de emprego, né? Mas a necessidade, né? Não tem como dizer isso, né? Que a gente sabe que padrões de sono é à noite, é para dormir, né? Mas a gente precisa de pessoas trabalhando.
Então, é uma coisa que até eu sempre recomendo, né? Pessoas que têm algum transtorno de humor, né? Níveis de ansiedade, níveis de próprio TDAH, escolham profissões que sejam diurnas, né? A gente já sabe que existe alterações metabólicas de pessoas que fazem plantão. Por que eu puxei isso? Porque também tem mulheres que têm TPM e também têm plantão noturno. Então, esse sinal de gratificação muitas vezes até se torna maior, né? Eu estou de plantão, eu estou aqui ruim, e aí eu preciso de alguma coisa palatável para me manter acordado, né? Porque muitas vezes mas aí a escolha também está inadequada e continua o processo inflamatório. Exatamente. Então, nós mulheres é complexo. A gente precisa estar sempre ali alinhando todos os pilares para manter uma boa saúde mental e respeitar principalmente essas oscilações, entender essas oscilações hormonais e adequar o tratamento de acordo para que a gente não vá nesse ciclo de cada vez mais adoecimento. E o que tu me fala um pouquinho sobre a climatério, a menopausa, né? O que acontece, né, no corpo da mulher com relação, né, não só de qualidade de vida, mas em função do seu humor em geral, né, da sua qualidade de vida, né, incluindo. Perfeito, Flá. Então, nós temos uma mulher ali no climatério, que seria essa fase aí de transição do período fértil até a menopausa propriamente dita. Então, essa fase de transição nós temos aí a partir dos 35 anos. Então, com 35 anos, nós começamos a ter uma queda de progesterona de forma mais pronunciada. E na fase ali mais perto da falência ovariana, da menopausa propriamente dita, nós temos aí a queda do estradiol e da progesterona e testosterona também. Então, nessa fase de transição do climatério, 35 anos, 37 anos, é muito comum que a gente encontre pacientes mulheres que começam a ter aí sintomas de irritabilidade, de mais ansiedade, de TPM mais intensa, de sangramento menstrual mais intenso e essa labilidade emocional muito mais intensa. Já quando a gente tem a menopausa propriamente dita, aí sim o nosso estradiol começa a cair junto com a progesterona, essa mulher cai ali num humor mais deprimido, uma fadiga, um cansaço mental e físico, perda da libido, perda da motivação, né? Muitas mulheres queixam também de uma névoa mental, né? Uhum. Também dificuldade de raciocínio, porque lembrando, o estradiol é muito importante para os nossos processos cognitivos. Então, essa mulher começa a ter problemas de memória, de foco, de atenção, não só no humor. É o que a gente, eu não sei se acontece muito contigo, né? Que vem, assim, pacientes que relatam estar deprimidos, né, e ter problemas, né, já autodiagnosticados de TDAH. E aí o que a gente vê é que muitas vezes, né, tem alguns pacientes que vêm para fazer avaliação, e o que a gente vê são padrões, né, mulheres que estão entrando, né, no climatério, a relação, né, de irritabilidade ou se não a depressão, né, e aí o foco, né, foge, né, a lembrança, o processo de memória, né, a gente já sabe, hoje já tem estudos dizendo que a relação do processo cognitivo mais deficitário com a depressão, ela tem uma correlação. Então, às vezes, se confunde, né, um estado de humor por uma consequência fisiológica. De novo, o corpo químico, né, que está em desordem. Um fato também que acontece muitas vezes, que eu acho que também tem relação, muitas vezes a mulher está com hipotireoidismo, né? E aí também tem todas essas alterações metabólicas que também tem o resultado final, cansaço, desânimo, né? Toda uma questão geral e daqui a um pouco é uma questão, né? Só para resolver, no caso, tireoide vai lá resolve, né? Com medicação adequada, exames laboratoriais e tudo mais e não necessariamente era uma depressão, não necessariamente era o TDAH.
E para todo, isso é muito importante, porque para todo diagnóstico psiquiátrico nós temos que ter exclusão de causas orgânicas. Uhum, Então, climatério, menopausa, oscilações hormonais são causas orgânicas. A gente tem que uhum. estar sempre investigando antes de sair, passando antidepressivo já para uma mulher, diagnosticando ela com uma depressão, com TDAH, sendo que na verdade era uma questão hormonal. A própria vitamina B12, né, e a D também tem uma relação, né, com cansaço, cognição, o desânimo em si também, né? Uhum. E Vitamina outros mais, né? D. Que tu já sabe todos eles, né? Que é do teu conhecimento, né? Isso, os principais ali, né? A vitamina D, o metabolismo do cálcio, que é bem importante para o cérebro, ferro, que tem uma ação ali importante na dopamina, no processo ali de foco, concentração, e energia, né? Corporal Uhum. também. Zinco, que tem um papel ali importante também nos processos de produção dos neurotransmissores, magnésio, vitamina B6. Então, tem que estar tudo bem otimizado, tudo em equilíbrio, para que a gente tenha os processos cerebrais acontecendo de forma adequada. E o que a gente vê, né? Retomando a questão de alimentação, né? A qualidade de vida, né? Que se tem de alimentos, muitas vezes eles estão carentes, né? Nutricionalmente, né? Então, por isso até a necessidade de um acompanhamento para fazer uma avaliação detalhada, para ver o que que falta, né? E como tinha falado, é bem personalizado, bem para entender o que que um está precisando e o outro de repente não esteja, tem uma alimentação um pouco melhor, mesmo que seja similar, mas não a mesma coisa, às vezes até em nível de absorção, né, que seja diferente, estados, ciclos, né, noite, vigília, né, sono vigília, que também interfere, e também, assim, já aproveitando o gancho, eu queria ver contigo, assim, o que a relação que tem nessas alterações hormonais, né, seja TPM, climatério, menopausa, com padrões de sono, né? O que que tu poderia me dizer? Então, como eu pincelei um pouquinho no começo, a progesterona tem um papel muito importante na regulação do nosso sono, né? Não a progesterona em si, mas o metabólito da progesterona, a alopregnenolona, ela tem uma ação GABAérgica importantíssima ali na regulação também do nosso eixo do cortisol e também no nosso sono. Então, essa mulher na TPM, ela vai ficar mais suscetível a ter insônia, por isso que nesse período é importante caprichar ali na higiene do sono. E na menopausa ainda mais, que aí essa queda da progesterona, ela se sustenta. Uhum. E aí é uma questão muito grande, como já tinha falado, né? Uma alteração de um padrão de sono. Já aí a depressão, que geralmente está associada, né, à menopausa, uma coisa vai retroalimentando, só que negativamente. Né? E como necessita mais ainda, né, a higiene do sono, uma questão nutricional, né, por questões, a retomada, né, do exercício físico, como aqueles pilares que tem, né, de bem-estar, né, mental, físico e mental, né, e a própria qualidade de sono, a qualidade de alimentação e, em casos específicos de presença de algum transtorno específico, a medicação também, né, como paralelos, né, cada um tem a sua importância, não é que um seja mais que o outro, mas o conjunto que vai fazer essa diferença. Exatamente, Flávia, esse cuidado integral, porque senão os pacientes mesmo, eles já percebem que somente a medicação não funciona ou não se sustenta, né? E quanto mais a gente precisa de medicação, mais suscetível a gente está de ter efeitos colaterais. Então, se a gente fortalece ali o pilar da alimentação, neuroinflamação, exercício físico, suplementação, para que a gente possa dar suporte para esses neurotransmissores funcionarem adequadamente, a gente reduz a necessidade de doses altas de medicações, a gente Uhum. traz mais qualidade de vida para esse paciente e aí a gente consegue ver uma melhora no quadro geral dele. E é uma coisa bem interessante, que isso aí eu vejo até no consultório, né? Pacientes que têm uma desregulação emocional,
né, e no caso, depressão, transtorno bipolar, entrando num padrão, né, de cooperação entre os sistemas, né, iniciando uma atividade física, né, regulando seu sono, melhorando a alimentação, eles começam a ter essa redução de medicações, né, não como cura, mas assim, pessoas que tinham um padrão de sono totalmente alterado, eles começam a regular, então eles não precisam mais de uma medicação para induzir, né, esse sono, eles conseguem já se regular. Oscilações grandes de humor, precisa de uma dose maior para neutralizar. Mas se tu já começa a ter uma questão nutricional, uma questão de higiene do sono, regulação emocional em psicoterapia, esses padrões de oscilação, eles tendem a diminuir, né? E, consequentemente, a manutenção dessa parte de medicação, não que ela vai ser excluída, jamais, num transtorno jamais, mas ela pode ser regulada a quantidade, né? O que sempre se diz, a menor dose possível para o melhor resultado possível, né? Então, juntando esses pilares, eu acho que fica uma questão muito mais fluida, até para o paciente entender que ele está fazendo todas essas partes e conseguindo buscar, né, tão esperado equilíbrio, né, a eutimia chamada, né? Uhum. E bom que você comentou, né, sobre as medicações, porque muita gente me procura quando eu digo que tem essa abordagem integrada, né? Doutor, eu quero tratar meu transtorno psiquiátrico, minha depressão, seja ela unipolar ou bipolar, com suplementos e com alimentação. E a gente tem que lembrar que em muitos casos, principalmente casos graves, como por exemplo pacientes que têm transtorno afetivo bipolar, têm grandes oscilações ali de humor, nós precisamos da medicação, é um pilar essencial para o tratamento. Então, uma coisa não anula a necessidade da outra, são complementares. Até mesmo em casos, né, depressões leves, mudando esses padrões, muitas vezes até não precisa, né, mas tem que ter esse combo, né, de sincronia de outros fatores, alimentação, suplementação adequada, sono, psicoterapia, né, para conseguir. Agora, casos mais específicos, como o mesmo falou, né, não tem como, mas pode regular a dosagem, né. O mesmo acho que vale, eu sei que tu tem bastante paciente, vale para o TDAH, né? Tem pacientes que conseguindo fazer todo esse ajuste, né, da parte da nutrologia, vamos dizer assim, de repente, e algumas ações com relação ao auxílio na psicoterapia, de regulação de tempo, né, emoções, organização, né, pessoal, às vezes até conforme, né, sempre tem que ser bastante, né, atento a isso, conforme o caso de cada pessoa, às vezes também não necessita tanto de medicação. Tem pessoas que não se dão bem com a medicação, então eles têm que procurar um plano B, né, sem a medicação. Então, eu acho que também isso é uma questão muito comum, né, no teu consultório. É a individualidade para todos os casos, né? Então, tem pacientes que vêm com muita resistência a usar medicação, tem muito medo de usar uma medicação psicotrópica e eles querem tentar algo antes de já partir para um tratamento medicamentoso. Ao mesmo tempo que nós temos o outro lado também, pacientes que precisam do tratamento medicamentoso. Eu tenho que falar para eles, ó, não é só a medicação, vamos fazer todo esse conjunto de tratamento, mas para você essa medicação vai ser necessária, por enquanto. Sim, e é toda uma questão de ajuste, mudanças comportamentais, né, e colocação de hábitos bons, né, eu acho que é isso que é uma das coisas que eu acho que é fundamental, seja ter algum diagnóstico ou não, né, ser pessoa, ter qualidade de vida é ter alguns padrões comportamentais saudáveis, né, se respeitar o corpo, respeitar emoções, né, saber regular essas questões, né? Não basta só cuidar de uma parte ou não, eu acho que tem que ser esse combo, a parte nutricional, a parte emocional, a parte fisiológica, que não deixa de estar um interligado ao outro, né? Assim, tudo está interligado, porque está tudo na pessoa mesmo. Então, ter consciência disso e buscar, né, eu acho que auxílio em coisas que possam melhorar a
qualidade de vida, eu acho que isso é um ponto, acho que são 1000 pontos à frente, né, de um bom tratamento, né, e eu acredito, tanto é que eu te convidei, né, para as pessoas saberem que existe, né, essa condição de entender que não basta ir lá na farmácia comprar um polivitamínico e está tudo resolvido, né? Aquilo ali é um padrão, mas de repente tem coisas em excesso, outras deficitárias, né? Já eu estou dando uma opinião geral, né? Mas de entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas necessidades e muitas vezes, né, com um profissional especializado sabe direcionar e a pessoa é única, né? Então tu consegue fazer toda essa junção de o que cada um precisa para a sua necessidade, né? Porque de repente tem algumas coisas que a pessoa queira modificar, melhorar, né? Mas não digo modificar, mas melhorar padrão, né? Seja para emagrecer, seja para melhorar o processo cognitivo, seja para diminuir níveis de ansiedade, depressão ou tantas outras coisas que devem aparecer no teu consultório. Perfeito, Flá. E assim como a questão hormonal, né? É muito importante a gente trazer esse tema, porque eu acho que quanto mais nós mulheres nos informarmos, sabermos sobre como funciona o nosso corpo, como são as nossas vulnerabilidades, isso nos dá poder ali de buscar ferramentas adequadas para melhorar e buscar essa tão desejada qualidade de vida, né? Que todas nós queremos. Acho que é uma das coisas fundamentais para qualquer ser humano, né? Ter qualidade de vida. E o que a gente possa fazer, né? Eu acho que sempre é válido. Né? O que estiver ao nosso alcance sempre é válido porque é fundamental, né? Quem não quer, né? Tá livre de ansiedade, ter um processo cognitivo melhor, ter um processo até digestório melhor, né? Então, assim, isso também, eu acho que deve aparecer muito no teu consultório, né? E tem, né, uma correlação, né, de aquele velho, né, e novo, né, assunto que de vez em quando some, de vez em quando vem à tona, né, da inter-relação intestino-cérebro, né, de o quão importante é cuidar da sua alimentação para que teu intestino funcione bem e consequentemente, ele consiga produzir coisas importantes para o bem-estar, né, não só fisiológico, mas também, de novo, químico do cérebro, né? Químico e entender que mente e corpo é uma coisa só. Então, como você bem falou, tem esse eixo intestinal, intestino-cérebro, mas não só isso, o nosso cérebro sofre influência também do nosso músculo. Hoje a gente sabe que nosso músculo libera ali miocinas importantes para a nossa saúde cerebral, para o processo cognitivo, para a neuroplasticidade, Uhum. prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, é um todo. Nunca a gente pode tratar de forma separada. Eu acho que essa é a mensagem mais importante da nossa live, entender que hormônios impactam, corpo impacta, tem que sempre tratar em conjunto, saúde mental e a saúde física. Somos seres únicos, né? Então, eu acho que esse olhar que cada um tenha, eu acho que é válido, né? Tanto para, acho que tanto para o teu consultório quanto para o meu, né? Digamos, que tem um perfil, né, de por que buscar, mas de entender, eu acho que muito o que serve para a pessoa do teu lado, não necessariamente é o certo para ti. Isso vale para comportamentos, isso vale para medicações, isso vale para suplementação. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para todas as pessoas. Até mesmo, né, puxando de novo, a cuidado, a medicação e todas as indicações, digamos, para uma pessoa que tenha, né, uma mulher, no caso, que tenha transtorno bipolar, e TPM, climatério, né, menopausa, não necessariamente vai usar a medicação de outra mulher que tenha TPM, problemas de climatério e de menopausa. São únicos, né? O diagnóstico pode ser o mesmo, mas a pessoa é diferente, né? Então também tem que ter olhar, como acho que tu tinha falado bem lá no início,
né? Para algumas mulheres, busca esse equilíbrio, para outras desregula. Então, eu acho que esse olhar também atento, porque o que dá para se ver no dia a dia? Algumas mulheres que fazem, né, uso de alguns hormônios, né, alguns deles até tu já citou, né, para algumas mulheres está perfeito, está equilibrado, para outras é um indício de uma oscilação de humor, é o indício de uma recaída, né, seja por uma ativação ou seja por uma depressão. Então, mais do que nunca, um olhar atento. Não é aquela coisa assim, eu acho que eu vou fazer isso, e aí, no caso, muitas vezes procura um profissional que não esteja, né, atento a essas questões, ou até mesmo, muitas vezes, até a pessoa esquece de falar do seu diagnóstico, né, então, isso é muito frequente, né, como se tivesse compartimentos. Eu vou no ginecologista, uma coisa, eu vou no psiquiatra, outra, eu vou na nutróloga, é outra. Não, é tudo, né? Por quê? Porque tem medicações que têm interações, né? Tem medicações que servem para uma pessoa e não servem para outra. Então, ter esse olhar atento e até mesmo, quando for um especialista, conta todas essas coisas, né? O que está tomando de medicação, que diagnósticos que tem, para poder fazer uma colaboração, né? Porque às vezes uma medicação está sendo indicada para o outro está para outra coisa. E a interação deles causa problemas de tanto ativação quanto depressão ou até mesmo, né, efeitos colaterais indesejados. Não sei se acontece isso contigo, algumas queixas dessa situação. Perfeito, Flávia. Justamente o porquê eu busquei fazer essa integração da psiquiatria com a nutrologia, porque o que mais me deixava indignada eram esses pacientes que passavam em vários especialistas e aí tinha medicações, uma lista de medicações de um, uma lista de medicações de outros, mas que não se conversavam, não se integravam. Então a gente precisa ter essa integração de informações. E importante esse assunto da nossa live e a sua colocação para que o paciente também saiba que tudo é importante para o médico na sua frente para o profissional que está te atendendo. Então você precisa contar tudo, não importa que não seja a especialidade dele, mas é tudo interligado. A gente precisa saber do todo para poder ter as melhores condutas. Uhum, eu acho que comentário que tu disse, assim, tudo está interligado, né, entre uma coisa e outra. Eu tenho por hábito sempre perguntar para os pacientes, né, eu acho que até pela minha formação anterior, né, de o que está fazendo uso, por quê, que está entendendo, né, o motivo de cada coisa, porque tem muitas pessoas que não sabem, né, e muitas vezes não nem lembram o nome. Então, de entender a frequência, por que um tem que ser de noite, por que o outro tem que ser do dia, o que acontece se esquecer, né? Então, por quê? Porque como eu tenho uma ligação muito direta com a grande maioria dos médicos, né? E a gente se conheceu até assim também, né? De fazer uma troca, até mesmo de eu entrar em contato com o médico, de perguntar por que ele decidiu aquela medicação, para também entender, né, qual é o racional dele, para também poder ajudar, né, para também observar, né, de efeitos colaterais, de melhora, de piora, né, porque até então, numa psicoterapia, a gente está vendo semanalmente, né, no caso com o médico, a cada um mês, dois, às vezes três, né, e depois, Tá quando está mais muito tempo, vai mais mais ainda, próximo. né. Então, é uma maneira importante de interagir, de saber o que está acontecendo e para, no caso, poder intervir a tempo, né? A tempo de uma recaída, ou a tempo de uma crise de ansiedade, crise de pânico, uma depressão, né? Uma hipomania ou atemania. Então, acho que essa interligação, né, entre todos, eu acho que é muito, muito interessante. E interessante também a gente sempre buscar fazer esse tipo de conscientização para o paciente, para dar autonomia para ele ter se apropriar do próprio tratamento. Então é o que você falou, às vezes tem pacientes que nem sabem que medicações estão usando, não sabem para que serve. Não sabem a importância de fazer um exercício físico, a importância da alimentação. A gente trazer esse conteúdo também é uma ferramenta para
que as pessoas vejam a importância dessa autonomia, de se apropriar do tratamento também. Eu até costumo dizer para os pacientes que, em questão de exercício, a aparência física até é um resultado, mas não o principal nesse momento. Então, assim, o bônus é uma melhora, né, física, mas condicionamento também, mas é aquela questão da questão química que necessita para fazer todo um trabalho junto com o cérebro, de, né, neurotransmissores, de toda uma dinâmica que está acontecendo ali para facilitar, né, resultados positivos. Né? Então, de novo, né, o sono, o exercício, ele sempre está no nosso dia a dia. Né? Exato, tratamento integral, né? Sempre. Isso, eu queria te agradecer muito, né, por esse momento. Não sei se tu tem mais alguma colocação, né, para dizer entre os participantes, e muita gente vai assistir depois, a grande maioria, né, assiste no decorrer, e até já aproveito, né, para dizer que a nossa caixinha, né, de perguntas está sempre aberta, não é só porque teve a live agora que acabou o assunto, então sempre quiser tirar de dúvida, né? E eu queria que tu colocasse, né, alguma informação que agregasse a nossa conversa de hoje. Perfeito. Eu acho que tudo se resume, a gente bateu bastante nessa tecla da importância do nosso cuidado individualizado. Então, entender que você é uma mulher única, ou você é homem que está assistindo também para entender sobre a fisiologia feminina, também muito importante. Você é um indivíduo único e, por isso, existem tratamentos únicos, e adequados. E entender que você é um ser complexo, que nossa saúde mental está extremamente relacionada com questões hormonais, metabólicas, nutricionais também. Então, não é tão simples. E assim, e sempre, como mesmo disse, sempre individualizado, né? E nunca por mais complexo que possa parecer, sempre vai ter, né, um profissional que vai ajudar, de repente não necessariamente em tudo, então por isso essa interdisciplinaridade, onde um possa agregar, né, o trabalho do outro, não que um seja mais importante que o outro, né, um complementa o outro, eu acho que tem papéis definidos, né, e eu acho que essa é a grande importância de todos, entender que o que a gente possa fazer de melhor para nós é uma sementinha para garantir o nosso eu do futuro também melhor, né? Com certeza. Então, tá bom. Obrigada, Obrigada Flávia, também. pelo convite. Eu que Adorei estar agradeço. aqui conversando com você sobre esse assunto que eu amo. Então, fico também à disposição para quem quiser, seja do perfil da Flávia ou que está vindo do meu perfil, mandar perguntas no direct. A gente pode depois montar até uma segunda live para Exato. conversar sobre Pedidos, né? assuntos que vocês trouxerem. Então, ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada também a todos que assistiram e que vão assistir ainda também. Bom, um E grande beijo, Lisa. E beijo para mim também que está assistindo. Beijão. Tchau, tchau. beijos. Tchau, tchau. Uma ótima noite para Boa todos. noite. Tchau.